Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de poder estar aqui com vocês durante esses 2 dias. E tenho sido muito abençoado e já estou retornando para Campina Grande para compartilhar com os irmãos como foi especial, como foi especial estar aqui com vocês e quero parabenizar a igreja, né, pelo seu 13º aniversário, não é? E aniversário da igreja é algo muito especial, porque é um momento de reflexão, é um momento de gratidão, é um momento de oração. Eu creio que alguns de vocês que não estiveram aqui, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Jorge Saonoda. Ah, eu sei que aqui no Nordeste a palavra noda significa outra coisa, não é? Aqui também vocês têm? Noda de caju, essas coisas? Ok. Mas a Noda é meu sobrenome japonês, meu pai é imigrante japonês, veio nos anos 50 aqui para o Brasil, conheceu minha mãe, filha de imigrantes. E é interessante que às vezes as pessoas perguntam, você é Nisei, Sansei, vocês já ouviram isso, né? E o fato é que durante um bom tempo eu dizia, eu não sei. Porque, na verdade, meu pai é descendente de japonês, é japonês, minha mãe é filha de japoneses, então eu não sei se eu era a segunda ou terceira geração. Até que quando fui conversar com os mais velhos, e eles disseram, como seu pai, o homem, é japonês, então você é Nisei, que é o número 2. E, e muitas pessoas, né, quando vem um pastor japonês, mas, gente, é uma coisa diferente, né? Um pastor japonês, o pessoal pensa mais num monge budista e coisas desse tipo assim. Queria dizer aos irmãos, né, que antes de conhecer a Jesus na minha adolescência, eu praticava assim meditação tibetana, era muito curioso com religiões orientais e ao mesmo tempo também comecei a ler muito na adolescência ainda e estava muito longe de Deus. O fato é que quando eu estava chegando perto dos 15 anos de idade, eu pensei em tirar a minha vida. Eu morava no centro de Curitiba, no apartamento da minha tia, e pensei o que seria acabar com o sofrimento, me lançando dali do 5º andar. Foi nesse período que, na escola onde eu estudava, no antigo Cefet, a minha professora da antiga matéria de educação moral e cívica, os irmãos mais antigos se lembram disso, ela disse: quantos gostariam de participar de um acampamento? Né? E para um adolescente, um fim de semana diferente, é interessante. Eu só não entendi porque eles pediram para levar Bíblia. Né? De qualquer forma, eu falei com a minha tia, que era católica, ela me emprestou uma Bíblia e eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, descobri que era coisa de crente. E para mim, a percepção que eu tinha de crente é que eram pessoas muito estranhas. Sabe aquela. Eu olhava o pessoal passando pela rua, eles são muito estranhos. Né? Mas o fato é que quando cheguei lá, eu descobri que eram normais. Jogavam bola, brincavam, cantavam, pegaram o secretário da missão, jogaram na lama, tudo normal. Gente, eu não estou dando nenhuma sugestão aqui. Mas o fato é que lá eu vi 2 coisas. Em primeiro lugar, por que Jesus morreu na cruz? E em segundo lugar, o preço de seguir a Jesus. Agora a minha pergunta é, como é que uma pessoa mergulhada em filosofia oriental poderia entender essas coisas? Mas o fato é que o Espírito Santo tocou o meu coração e aquela mensagem entrou na minha vida e eu saí dali transformado numa nova criatura. Deus me deu a bênção do novo nascimento. Por que eu estou dizendo isso? Talvez muitos de vocês aqui estejam dizendo: tenho orado para o meu filho, tenho orado pelo meu esposo, pela minha esposa. Continue orando, porque Deus é poderoso para operar, mesmo nas situações mais improváveis. Deus é capaz de, num só momento, num só toque, transformar toda a realidade da vida de uma pessoa. Por isso, eu gostaria de deixar essa palavra de testemunho inicialmente, né, para encorajá-los. Né? E eu tenho até dito que Deus é tão bom, tão misericordioso, que alcança até japonês. Porque está aí uma raça difícil. Não é? Eu quero dizer difícil mesmo, 0,3% de evangélicos no Japão. Mas ainda assim, o Senhor tem operado. Orem pelo Japão. A necessidade é muito grande.
Existem vilas e cidades inteiras sem um evangélico, sem uma igreja, as igrejas que existem lá no geral são igrejas relativamente pequenas, a necessidade é imensa. Orem pelo Japão. Eu aceitei um desafio de viajar pelo Japão de norte a sul. Eu comprei uma espécie de ticket, um cartão, para eu rodar no trem-bala de cima a baixo. Eu fui até Hokkaido, na última ilha, e desci até Nagasaki, parando nas cidades. E para mim foi uma experiência muito importante de compreender, né, que nós devemos orar. Às vezes eu parava naqueles centros de metrô, aquela multidão. E eu confesso que havia uma parte de mim que dizia, mas gente, isso é muita coisa. Aqui, eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia, praticamente todas essas pessoas não conhecem a Jesus. E especialmente hoje, né, que nós vamos compartilhar sobre a ceia do Senhor e a oração, é muito importante nós lembrarmos, né, que tanto a ceia quanto a oração são realidades missionárias. Porque nós proclamamos a verdade do Evangelho e nós oramos pela extensão do Evangelho através da Igreja do Senhor. Gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Atos Apóstolos, nosso texto base, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Depois de Jesus realizar o seu ministério, operando sinais e prodígios, e de pregar o evangelho do reino, ele aceitou ir até a cruz, morreu em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e foram instrumentos nas mãos de Deus para, inicialmente, a salvação de 3.000 vidas num só momento. E essas 3.000 vidas começaram a vivenciar a realidade do que significa o cristianismo, do que significa a fé cristã. E aqui nós temos, então, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar ainda um momento? E que você possa pedir ao Senhor, Senhor, fala o meu coração, que eu seja sensível para ouvir o que tu queres me dizer. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da tua santa presença e queremos te bendizer porque podemos te chamar de Pai, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Obrigado a Deus por saber que através de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, nós temos acesso à tua presença e podemos te adorar, te bendizer, podemos apresentar as nossas orações diante de ti. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. E nesse momento, especialmente, nós queremos te pedir que nos fales através da tua palavra, porque de fato, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos, ó Deus, esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós tivemos a oportunidade, primeiro, de ter um encontro, né, com alguns irmãos aqui da igreja, uma boa conversa teológica. Para mim foi muito, muito especial. E depois, à noite, eu estive compartilhando com os irmãos sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma igreja viva, uma igreja com propósitos, é uma igreja edificada sobre a palavra de Deus. E é interessante que hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. E você sabe que antigamente os cristãos, os evangélicos eram chamados de Bíblias, né, porque eles carregavam a Bíblia realmente. E hoje eu creio que é tão importante nós lembrarmos desta questão fundamental. Aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, aquele que compreendeu a mensagem do Evangelho da salvação pela fé em Jesus, que compreende que Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e que está à direita de Deus intercedendo por nós. Pessoas nascidas de novo amam a palavra de Deus.
Porque o mesmo Espírito que inspirou os profetas é o mesmo Espírito que habita em nós. Onde o Espírito de Deus está, existe amor pela palavra de Deus. Pessoas que dizem estar debaixo de uma obra do Espírito, mas não reverenciam, não amam, não estudam, não meditam na palavra de Deus, isso não é uma obra do Espírito. Através da história, quando o Espírito Santo está agindo, um dos primeiros sinais é o amor pela palavra de Deus, é o desejo de meditar, de estudar, compreender a verdade de Deus. Eu creio que muitos de vocês podem concordar que um dos primeiros sinais de que uma pessoa nasceu de novo é forma espiritual, e é o desejo de conhecer a palavra de Deus. Há pessoas que começam a ler a Bíblia constantemente, mas com o tempo, muitas pessoas dizem, hoje não tenho tempo, nós devemos deixar para depois, mas nós devemos lembrar disso, que aquele que realmente ama o Senhor, ama a sua palavra. Em segundo lugar, nós estivemos falando aqui sobre a importância da comunhão, porque uma igreja viva, uma igreja firme nos seus propósitos, uma igreja sólida, ela cultiva a verdadeira comunhão. E comunhão é muito mais do que sociabilidade, é muito mais do que estarmos juntos. Às vezes eu até digo, gente, comunhão não é o momento do cachorro-quente ou da pizza, ainda que na igreja primitiva havia muitos momentos, né, de refeições conjuntas, mas comunhão é uma experiência comum do Espírito Santo, da salvação, da presença de Deus. Se você foi salvo pela graça de Deus e o seu irmão foi salvo pela graça de Deus, vocês experimentam a comunhão do Espírito, experimentam o acesso ao Pai, experimentam a união com Jesus. Isso é comunhão. E é por isso que a verdadeira comunhão é algo profundamente espiritual. E se nós não temos o Espírito Santo, não há como nós experimentarmos verdadeira comunhão. A comunhão uns com os outros, ela está fundamentada no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos uns dos outros. E, inclusive, muitas vezes, né, quando eu ministro para casais, eu digo, aqui está o esposo, aqui está a esposa. Quando o esposo busca a presença de Deus e a esposa busca a presença de Deus, quanto mais perto estão de Deus, mais perto estão um do outro. A comunhão é uma comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. E agora, nesse versículo, nós vemos aqui Lucas, né, descrevendo essa realidade de que eles também perseveravam no partir do pão e nas orações. Né? E aqui nós temos algo interessante, né, porque de fato nós vemos nas Escrituras que os cristãos se reuniam pelo menos aos domingos para partilhar de uma ceia. Né? Na verdade, o pessoal vinha e, como nós vemos lá em 1 Coríntios, e eles então se reuniam no dia do Senhor e lá eles tinham uma refeição e depois tinha um momento, a partir da refeição deles, de pegar um pouco do pão e um pouco do vinho e celebrar a ceia do Senhor. E por isso que muitos estudiosos acreditam que Lucas está falando aqui desde já que esse partir do pão não é meramente refeições em conjunto, que é muito importante, mas também era a celebração da ceia do Senhor. E aqui eu creio que nós precisamos tomar muito cuidado, né, quando nós pensamos sobre a ceia do Senhor. Na percepção da Igreja Católica Apostólica Romana, não sei se temos amigos aqui, eu gostaria de dizer, é muito importante se tentar compreender o que Jesus ensinou sobre esta questão. Porque muitas pessoas dizem que a ceia do Senhor significa que quando o sacerdote ele consagra os elementos, existe uma transubstanciação e aquele pão e aquele vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus, e que quando você participa da Eucaristia, você come do próprio Jesus, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, então você come de Jesus e existe uma comunicação espiritual na sua vida a partir desta participação. Mas nós não cremos em transubstanciação. Porque, na verdade, a experiência que nós temos com Cristo é pela fé no poder do Espírito Santo. Não é através de um elemento material. E, ao mesmo tempo, também,
o sangue, aquele cálice que nós tomamos, nós não cremos que é o sangue de Jesus. Eu não sei se você sabe que na cultura popular existe o entendimento de que algumas pessoas mastigavam a hóstia e começava a sair sangue da boca porque era o corpo de Jesus. Mas nas Escrituras nós vemos que a ceia do Senhor, e aqui está algo que nós precisamos compreender, a ceia do Senhor, em primeiro lugar, e você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu creio que vocês já ouviram muitas vezes. De qualquer forma, eu gostaria de reforçar essas questões. 1 Coríntios, capítulo 11. Você sabe, né, que o contexto em que Paulo trouxe a mensagem sobre a ceia não era um contexto muito agradável. A igreja de Corinto estava passando por muitas situações difíceis. Havia uma certa concessão, uma certa tolerância para com o pecado e imoralidade, havia divisão, havia exagero nos dons espirituais, havia competição espiritual, e dentro desse contexto, o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês não podem se reunir para juízo, porque se vocês não compreendem o que é o sangue e o corpo de Jesus, vocês simplesmente não sabem qual é o sentido da celebração da ceia, o que é a comunhão dos santos. Tanto é que o apóstolo Paulo, até um pouquinho antes, você pode até observar ali no capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque participamos do único pão. E aqui está, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a nossa unidade, porque nós fomos redimidos pelo mesmo sangue, nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. E quando nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos dizendo: nós estamos juntos, nós somos um, nós somos redimidos do Cordeiro, e nós celebramos essa verdade. E é por isso que muitas vezes lá na igreja tem até o costume, né, de compartilhar o cálice. Houve uma época que não podia, né? Você não podia fazer isso, mas é uma forma de nós mostrarmos que nós estamos juntos. Podemos ser diferentes em muitos aspectos, mas se você foi transformado pela graça de Deus, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. E Cristo só tem um corpo, e Ele é o cabeça deste corpo. E nós estamos juntos, e nós queremos expressar para todas as pessoas que o que nos une não é cultura, não são tradições, não são rituais, mas a experiência da salvação pela fé em Jesus, a experiência da redenção. Então a primeira questão que nós temos é esta: a celebração da unidade. Em segundo lugar, nós vemos o apóstolo Paulo falando aqui que é um memorial. Sabe, eu fico pensando, por que Jesus estabeleceu isso? Por que antes dele ser executado, ele estabeleceu a ceia do Senhor? Na verdade, Jesus só deixou para nós duas ordenanças, o batismo e ceia. E alguns de vocês hoje, né, vão passar por essa experiência do batismo, que também é muito importante. E quando nós vemos a linguagem de Jesus, Jesus disse: façam isso em memória de mim. Agora veja bem, nós sabemos daquilo que Jesus fez, mas por que nós precisamos lembrar? E aqui está uma questão muito importante. Nós somos pressionados de todos os lados para não lembrarmos do sacrifício de Cristo, não lembrarmos a nossa fé, não firmarmos a nossa convicção. E às vezes nós podemos participar da ceia até com uma espécie de rotina, uma tradição, e não propriamente um momento profundo de memória. Porque o que nós queremos lembrar é que o cerne da nossa fé é o sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o que nós estamos observando hoje é que em muitas igrejas chamadas evangélicas, a cruz já não está sendo mais pregada, ela não está sendo mais cantada, que muitas pessoas hoje estão seguindo um Deus genérico que quer te abençoar e quer te dar a vitória, mas muitas pessoas hoje
já não celebram mais a realidade de que Cristo é o Filho de Deus, que existia desde toda a eternidade com o Pai, e desde toda a eternidade a Trindade planejou a nossa redenção, e a verdade da salvação nos foi prometida por todo o Velho Testamento, e na plenitude do tempo o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e Jesus aceitou se entregar na cruz em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. E aqui está uma coisa importante, porque o apóstolo Paulo disse assim: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aqui nós temos uma questão teológica séria, porque uma vez eu estava dando aula no seminário e eu disse: você nunca terá compreendido a mensagem da cruz se você não puder dizer, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque na verdade nós podemos dizer que é um sentido geral que ele nos amou. Tanto é que um aluno meu levantou: professor, não ele me amou, ele nos amou. Não é verdade, ele nos amou. Mas há um sentido muito verdadeiro em que ele nos amou de forma individual, pessoal, conhecendo a nossa história, a nossa vida. Existe uma música antiga, a gente cantava, que diz que quando ele estava na cruz, ele pensava em mim e pensava em você. Você acredita nisso? Porque o apóstolo Paulo disse: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você duvida do amor de Cristo? O fato é que ele aceitou o supremo sacrifício em nosso lugar, quando nós não existíamos na história, mas já existíamos no seu coração. Ele aceitou se apresentar diante do Pai como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas ao mesmo tempo, sim, ele nos amou, e o que nos une é o fato de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Sabe aquela grande multidão que ninguém pode contar, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, que estarão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, junto com os anjos, arcanjos e querubins, e eles vão estar cantando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Sabe o que toda aquela multidão tem em comum? É que eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que nos une. E é por isso que nós precisamos lembrar disso. O pastor Paul Washer disse: não importa em que momento você esteja da sua vida espiritual, medite no evangelho da cruz, porque você nunca vai compreender plenamente. Existe universo, existem profundidades, existem dimensões do amor de Cristo que você nunca vai compreender plenamente. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, no final, ele disse: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quanto mais meditamos o sacrifício de Cristo, mais maravilhados ficamos e mais gratos ficamos por saber que Jesus de fato nos amou e ele ofereceu um sacrifício em pagamento pelos nossos pecados, para que não sejamos condenados no inferno, mas para que estejamos na sua presença por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Esta é a nossa convicção. É um memorial. Mas ao mesmo tempo também, como você pode ver aí em 1 Coríntios, capítulo 11, ele tomou o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. E também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja bem, em todo o Velho Testamento, Deus havia feito a aliança através de Moisés com o sacerdócio, o sacrifício, e o primeiro tabernáculo, depois o templo, e através dos séculos judeus eles celebravam, os israelitas, depois judeus celebravam esta realidade da instituição que Deus havia estabelecido no templo. Na época de Jesus, multidões vinham, algumas pessoas estimam que mais de 1,5 milhão de pessoas chegavam para Jerusalém na época das festas, especialmente a celebração da Páscoa e depois do Pentecoste. Eles montavam esses acampamentos, diversas tendas ao redor dos muros de Jerusalém para celebrar este momento. E você pode imaginar o impacto quando Jesus disse, na época da Páscoa, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, as pessoas que conheciam o Velho Testamento sabiam que Deus havia prometido uma nova aliança.
Deus havia dito que faria uma aliança com seu povo, não mais baseada nos sacrifícios, mas baseada no sacrifício do seu próprio filho, que Deus faria uma aliança que iria tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, que iria lavar as pessoas com água pura, viva, a água do Espírito Santo. Deus prometeu que ele iria realizar isso. Por isso que quando Jesus veio e realizou a sua obra, nós vemos que Deus estabeleceu uma nova aliança, não mais fundamentada nos sacrifícios, no templo, porque no dia em que Jesus morreu na cruz, no dia que ele se entregou, no dia que ele disse está consumado, aquele véu grosso e espesso do templo, no Santo dos Santos, se rasgou de alto a baixo pela mão de Deus, dizendo: acabou, não precisa mais de sacerdócio, não precisa mais de templo, não precisa mais de sacrifício de animais, porque tudo isso era sombra das coisas que viriam. Jesus já veio e hoje ele é, de fato, o nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito e suficiente, e através dele que nós temos acesso, não mais ao Santo dos Santos na terra, mas à própria presença de Deus, o santuário celestial, para adorarmos em espírito e em verdade. É por isso que quando nós celebramos a ceia, nós estamos fazendo algo tão significativo, tão importante. Ao mesmo tempo também, a celebração da ceia é uma proclamação. E aqui eles dizem: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós não cremos que devemos usar crucifixos, que é a imagem de Jesus, né, numa cruz. Por quê? Porque ele não está mais lá, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Mas o que nós precisamos dizer é que a morte de Cristo foi o caminho que Deus estabeleceu para a nossa salvação. E aí sim, nós precisamos proclamar a mensagem da cruz. Como nós precisamos cantar novamente: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Veja, hoje em dia nós ouvimos tantas mensagens. Do que adianta você ter prosperidade, sucesso, vitória, bênçãos em todas as áreas da vida se você não tem salvação? Porque a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso eu quero dizer para vocês que esses profetas, falsos profetas que estão prometendo bênçãos terrenas e não anunciam para você o evangelho, são falsos profetas mesmo, estão pregando outro evangelho, são inimigos da cruz de Cristo, e o seu destino é a perdição, o seu Deus é o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Veja, meus irmãos, Deus nos abençoa, ele faz provisão, nos dá vitória, ele nos liberta, ele nos livra, ele faz todas essas coisas, mas a maior bênção que nós temos é o perdão dos pecados, é a redenção, é a salvação, é a vida eterna. E por isso a Bíblia diz: busque as coisas do alto, onde Cristo habita. Jesus mesmo disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que só querem as coisas aqui da terra, mas Jesus diz: eu vou preparar para vocês um lugar. E o próprio apóstolo Paulo disse: eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É por isso que nós estamos proclamando, e nós devemos continuar anunciando. Gente, eu sei que você falar para as pessoas que elas são pecadoras diante de Deus, são culpadas, e que Deus estabeleceu um dia que vai julgar todas as pessoas, e que se elas não se arrependerem, elas serão condenadas no inferno. Percebe? Hoje em dia, essa mensagem é muito estranha, mas esta é a verdade do Evangelho. Nós devemos anunciar com amor, com sabedoria, com discernimento, mas ainda assim nós precisamos contar para as pessoas a verdade. Isso nos faz pensar de tantas pessoas: não, é que eu tenho medo de ofender, eu tenho medo de constranger. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós contamos mentiras para as pessoas, como nós queremos ver a salvação delas? Elas precisam do Evangelho. O Evangelho, em primeiro lugar, são más notícias. Leia Romanos. Todos são culpados, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Sem essa má notícia, não tem como nós valorizarmos a boa notícia. A boa notícia é de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que se arrepende sinceramente e crê em Jesus será salvo, será perdoado e tem a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos proclamar isso. E você pode dizer: mas tem muitas pessoas que não entendem. O apóstolo Paulo disse que o homem natural não entende as coisas do Espírito,
porque se discernem espiritualmente. Pregar o evangelho para uma pessoa cega é como pedir para que ela admire o pôr do sol e diga como é belíssimo. Você está vendo isso? Não, não estou vendo nada. Mas no momento que Deus tira as vendas e no momento que os olhos são iluminados, a pessoa contempla a glória do Senhor e ela vê o sacrifício de Cristo e é transformada pela graça de Deus. Nós precisamos proclamar o evangelho. Às vezes a gente fala tanto sobre estratégias evangelísticas, métodos evangelísticos e tudo mais. Sabe qual é o método? Pregue o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você duvida disso? Como é que um esotérico, praticando meditação tibetana, ouve o evangelho e é transformado pela graça de Deus? E me desculpe fazer essa brincadeira, gente, mas foi naquele dia que Deus abriu os meus olhos espirituais. Essa é uma brincadeira. Mas, gente, a salvação pela fé no evangelho, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa proclamação. Você percebeu que hoje em dia, muitas vezes o evangelismo, olha, você que passa por lutas, por problemas, dificuldades, não é, entrega a sua vida a Jesus e ele vai resolver os seus problemas. Gente, é muito mais do que isso. O evangelho tem um conteúdo, o evangelho tem uma essência e nós precisamos explicar para elas o que é o evangelho. Além disso, também a celebração da ceia do Senhor é uma esperança. Até que Ele venha. Até quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor? Até a volta de Jesus. Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo, isso que nós estamos fazendo aqui é provisório, é temporário, não é definitivo, porque nós estamos aguardando o dia em que nós vamos estar na presença do Senhor e lá nós vamos participar das bodas do Cordeiro e vamos celebrar na presença do próprio Senhor Jesus, que vai dizer, venham amados meus para o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Esta é a nossa esperança. Por isso, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo habita em você, você aguarda aquele dia. O apóstolo Paulo disse em Romanos 15:13, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz o vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Apocalipse diz claramente que a igreja ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falou claramente, se a nossa esperança se restringe somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança está nos céus, onde não haverá mais lágrimas, em dor, em luto, e nós vamos estar na presença de Deus para sempre, não há necessidade do sol, porque a glória do Senhor vai brilhar sobre nós. Esta é a nossa esperança. Você percebe por que a celebração da ceia do Senhor se torna algo tão importante, tão significativo? Não minimize, pelo contrário, todas as vezes que você for partir o pão e celebrar a ceia, lembre-se das verdades do Evangelho. Meus irmãos, eu preciso falar sobre o nosso segundo assunto. E o nosso segundo assunto é: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É um desafio falar sobre isso. Eu me lembro que anos atrás chegou às minhas mãos um livro de Andrew Murray, um avivalista da África do Sul. E ele tem um livro devocional chamado Com Cristo na Escola da Oração, 31 meditações sobre o que Cristo ensinou sobre a oração. E eu me lembro que na época eu fiz uma espécie de resumo e depois gravei áudios e tudo mais. E para mim foi algo tão significativo de refletir sobre essa questão da oração. Porque hoje em dia nós vemos que a oração ela está ficando cada vez mais negligenciada. Existem muitas pessoas que não sentem necessidade de parar para buscar a presença do Senhor. E nós vemos hoje muitas pessoas, né, que não veem a oração como uma coisa significativa. Aliás, nós temos até um problema mais sério, pessoas que reformularam a linguagem da oração para fazer algo que a Bíblia nunca nos ensinou. E aqui, meus irmãos, com todo respeito, mas veja bem, a Bíblia não ensina que você deve decretar, determinar, exigir. Eu tenho um livro na biblioteca, aliás, eu tenho um departamento das heresias, né? Todos os livros da heresia estão ali. E um deles é, exija seus direitos. Você consegue imaginar o profeta Isaías, na presença do grande trono de Deus? Ele estava vendo a glória do Senhor, aquele brilho quase que cegando os seus olhos, e aqueles serafins rodeados com as suas asas cantando em alta voz, Santo, 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 Senhor dos exércitos. E eles, ai de mim que vou perecendo.
Desculpe mudar um pouquinho a cena. Aí aparece outra pessoa que diz: Senhor, eu exijo a minha bênção agora. Eu declaro, eu determino, eu decreto. Você consegue imaginar alguém usando essa linguagem diante do Deus vivo e todo-poderoso? E por que hoje as pessoas usam essa linguagem? Recentemente eu vi uma pessoa: pastor, eu decretei e Deus fez. Só existe uma pessoa que decreta. É o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. Sabe o que nós fazemos? Nós suplicamos, nós pedimos, nós esperamos, nós dizemos: Senhor, se tu quiseres, eu recebo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: você não pode orar dizendo se o Senhor quiser. Essas pessoas disseram que se você colocar o se, você vai quebrar o poder da oração, porque você não está declarando. Não, gente. A Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus nos ensinou dizendo: seja feita a tua vontade. O apóstolo Tiago, ele disse: se Deus quiser. Porque na verdade nós não sabemos, não somos nós que vamos determinar o que Deus deve fazer, o que Deus não deve fazer. Isso me faz lembrar que com os meus filhos, às vezes os filhos queriam certas coisas, né? E eu dizia assim: olha, se Deus quiser. Aí os meninos: Deus quer, Deus quer. Meus irmãos, aqui eu preciso resumir algumas coisas. No livro de Atos Apóstolos, você vai perceber o que é verdadeira oração. Você vai perceber, por exemplo, que depois que Jesus ressuscitou dos mortos e disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, você vai observar que eles estavam perseverando em oração. Eles estavam buscando a presença do Senhor. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa. Eles estavam crendo na verdade da palavra de Deus, até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles com grande poder. E eles foram cheios do Espírito Santo. Línguas como de fogo pousaram sobre as suas cabeças, e eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e eles, cheios do Espírito Santo, começaram a proclamar a palavra de Deus com ousadia. Desde já eu quero dizer para os irmãos que o poder do Espírito Santo não é para fazer com que você se sinta mais espiritual do que os outros. O poder do Espírito Santo é para nos revestir de graça e capacitação para pregar o Evangelho de Cristo. Não é para você se sentir mais espiritual do que outras pessoas. E aqui está uma questão importante sobre a oração. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Mas ele não foi dado, ele já não habita em nós. Mas Jesus disse: porventura nosso Pai não vai dar o Espírito Santo a todos que lhe pedirem? Jesus mesmo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o apóstolo Paulo em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho. Aliás, não vos embriagueis com vinho. A gente precisa dizer isso hoje porque tem muito crente alegre por aí. Mas deixai-vos encher continuamente do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio fazer habitação em você. Mas isso foi só o início da sua obra. Você vai ler nas orações do apóstolo Paulo, ele constantemente pedindo ao Senhor que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito, em nosso homem interior. Você tem orado para ser fortalecido pelo Espírito Santo? Você tem pedido ao Senhor para que Ele capacite você para você cumprir a sua missão? Você tem expectativa de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos? As pessoas: vou ganhar um carro novo, vou passar no concurso. Eu não estou falando sobre isso. É a experiência da plenitude de Deus, é a percepção de todas as dimensões do amor de Cristo, é a experiência da presença real de Deus em nossas vidas. É isso que nós estamos pedindo. O Dr. Lloyd Jones diz que não existe experiência mais sublime, mais profunda, mais maravilhosa do que experimentar a plenitude de Deus deste lado da eternidade. Através da história, grandes avivamentos espirituais são basicamente a manifestação da presença de Deus. Sabe, a oração não é simplesmente um ritual. É por isso que é uma coisa tão estranha, né? Quando talvez muitos de vocês aprenderam: olha, você vai rezar uns tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tantos, sabe? Porque Jesus diz que você não vai ser ouvido pela repetição. Você vai ser ouvido por sua fé, você vai ser ouvido porque você confia na palavra de Deus, na promessa de Deus. A oração da igreja, ela só pode acontecer
quando os seus membros cultivam a oração individual. E aqui eu gostaria só de trazer essa questão, porque o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. E veja, quando nós falamos sobre oração, não é simplesmente, sabe, na hora da refeição, Senhor, eu quero te agradecer por esse alimento, amém. Senhor, te peço perdão pela multidão dos meus pecados, amém. Deus disse, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Deus se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Você não pode se dar por satisfeito que você está orando sem que você possa se certificar espiritualmente que você está na presença de Deus e Deus está ouvindo a sua oração. Essa é uma questão espiritual profunda. Tem pessoas que simplesmente fazem uma oração e vão resolver as coisas. Busque o Senhor. Nós não conseguimos dimensionar o que Deus deseja fazer em resposta às nossas orações. Mas nós precisamos buscar individualmente. Deixa eu dizer algo. Se você começa o dia sem oração, você passa o dia sem oração, você dorme sem oração, é possível que você não esteja vivo. Porque aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo precisa respirar. Oração é a respiração do crente. O fato é que se você tem o Espírito Santo habitando em nós, você vai estar constantemente buscando a presença de Deus, a comunhão com Deus. Eu já vi pessoas que dizem assim, não, eu vivo em espírito de oração. Já viu isso? Eu vivo em espírito de oração. Eu posso garantir para você que se você não separa tempos significativos para buscar a presença de Deus, não há como você viver em espírito de oração. Porque existe uma multidão de inimigos espirituais que militam para que você não ore. Você já percebeu que uma vez você disse, Deus, agora eu vou fortalecer a minha vida de oração. Aí você descobre que o inimigo, ele simplesmente não quer de jeito nenhum. Senhor, tu sabes que eu estou cansado, tu sabes que eu estou muito ocupado, Senhor, eu tenho que resolver outros problemas. Martinho Lutero disse, quando eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso orar mais ainda. A oração individual, a busca individual. Oração na forma de adoração, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Oração na forma de gratidão, porque, de fato, um dos grandes pecados dos ímpios é que eles não glorificam a Deus e não lhe dão graças. Você é grato ao Senhor? Eu tenho observado que hoje em dia existem muitos crentes que são muito sombrios. Sabe, são caras fechadas e tristes. Você já viu crentes assim? Que parece que tem uma nuvenzinha na cabeça, por onde vão? E aí, meu irmão, como é que você tá? Ah, meu irmão, estreito a grande, é só a graça, é só a misericórdia. Parece aquela hiena do desenho animado do passado. Ó céus, ó vida, ó azar, eu sou crente. O fato é que se você está na presença do Senhor, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria não é uma reação, é uma decisão que você toma quando você medita em quem Deus é, o que Ele fez por você, o que Ele tem feito e como você agradece ao Senhor. Como diz o hino antigo, conta as bênçãos, conta quantas são e verá surpreso o quanto Deus já fez. Agradeça. Você percebe assim, Senhor, muito obrigado por tudo, agora vamos ao que interessa. E abre a lista para pedir as coisas. Agradeça. É outra questão, que você também possa interceder. Deixa eu dizer algo especial aqui. Uma das grandes maneiras de você demonstrar amor pelas pessoas é orar por elas. Quando você, ao invés de estar tão preocupado com as suas bênçãos pessoais, você quer que as pessoas ao seu redor sejam abençoadas. Olhe para o apóstolo Paulo nas cartas, veja o quanto ele orava pelas pessoas, o quanto ele intercedia. Eu me lembro que com Betel chegou nas minhas mãos um livro chamado O Intercessor. Nunca mais vi esse livro. Mas, gente, intercessão é algo especial. Você pode imaginar o que significa você comparecer diante do trono de Deus, o Rei dos Reis, e apresentar o seu pedido ao Senhor, acreditando mesmo que Ele está ouvindo você e que em resposta à sua oração, Ele pode fazer coisas grandiosas e maravilhosas, não porque você é melhor, não porque você tem mais fé, mas porque Deus responde às nossas orações.
especialmente orações intercessórias. Leia Atos dos Apóstolos e você vai perceber que as orações são os meios que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Veja bem, eu não acredito, aqui com todo respeito por Charles Spurgeon, porque ele disse que a oração é o veio sensível de Deus. Eu não acho que é uma boa forma de lidar com isso, mas você entende o que eu quero dizer? Assim, o braço do Senhor está aqui, você ora e Deus faz assim. Mas eu entendo, ele tinha um jeito de falar as coisas. Mas a Bíblia ensina claramente que Deus faz coisas em resposta às nossas orações. E especialmente, gente, oração intercessória, não somente pelas pessoas ao nosso redor, não somente por nossa igreja, mas pelo mundo, pelas almas, pela obra missionária. Eu tive um professor chamado Dr. Douglas Kelly, servo de Deus. Ele escreveu um livro chamado Se Deus Já Sabe Por Que Orar. E uma coisa muito especial que ele disse lembrando de Apocalipse, lembra? Leia depois Apocalipse sobre a oração dos santos. Porque a oração dos santos são apresentados diante da presença de Deus e em resposta às orações, Deus executa seus juízos. E aqui, gente, eu quero trazer algo especial para a gente já caminhar para a conclusão. A melhor coisa que você pode fazer por nossa nação é orar por ela. Mas só orar? Sim. Agora, por que eu quero dizer isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Eu vejo que hoje em dia as pessoas ficam criticando e ficam dizendo que é absurdo, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta impunidade. E nós devemos ser cidadãos, sim, nós devemos viver com integridade, devemos ser testemunhas, sal da terra, luz do mundo. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que em momentos de grandes crises, momentos de grandes trevas e escuridão espiritual, Deus levantou pessoas para orar. Quem já ouviu falar da história de John Knox, o reformador escocês? A história diz que a rainha, chamada Sanguinária, ela tinha mais medo das orações do apóstolo, mais medo das orações de John Knox do que dos exércitos. Porque ela realmente acreditava que Deus respondia. E John Knox diz, me dá a Escócia ou eu morro. E sabe, eu creio que nós precisamos orar com essa ousadia, dizendo, Deus me dá o Brasil. Veja bem, o Brasil nunca vai se tornar uma nação santa, como o pessoal diz, né? Mas o Brasil pode ser profundamente abençoado pelo povo de Deus que está aqui. Nós precisamos orar primeiro para que o evangelho volte a ser pregado em cada púlpito de cada igreja, em cada cidade, e que missionários sejam despertados para plantar igreja e anunciar o evangelho em cada vila, cada cidade, cada tribo de nossa nação. E Deus vai responder a nossa oração, porque o próprio Jesus disse, orai por trabalhadores para a sua seara, porque o campo é grande, a necessidade já está aí. Vamos clamar por isso. Segundo lugar, que nós vamos orar para que as igrejas sejam fortalecidas espiritualmente e estejam comprometidas com o evangelho. Eu confesso para vocês que para mim hoje o maior desafio evangelístico nem é mesmo alcançar os não alcançados, mas alcançar os alcançados, porque a maior parte das pessoas ditas evangélicas deixaram de pregar o evangelho, e sem o evangelho não há salvação. Nós precisamos orar para que essas multidões que dizem ser evangélicas, mas que não pregam o evangelho, possam ouvir o verdadeiro evangelho, possam se arrepender dos seus pecados e colocar a sua confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos orar para que as igrejas que estão comprometidas com o evangelho sejam fortalecidas, porque nós temos uma causa, o progresso do evangelho. O apóstolo Paulo orava para que o evangelho pudesse avançar. Você percebe que hoje em dia cada um está buscando seus interesses, cada um está procurando construir o seu império pessoal e realizar seus sonhos pessoais. Que a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso compromisso seja o progresso do evangelho. Dedicar os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, nossos recursos para promover o evangelho de Cristo, para que ele seja cada vez mais conhecido. Oração por missões, para que Deus levante mais missionários. Eu vejo o movimento missionário arrefecido. Eu vejo um problema seríssimo na teologia de missões que hoje em dia está distorcendo terrivelmente as verdades do evangelho, mas nós precisamos de mais missionários. Eu queria perguntar, quantos de vocês já consideraram a possibilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou ao teu dispor.
o Senhor pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Quantos teriam coragem de dizer isso? Porque você entende o que eu quero dizer? Deus pode pedir para que você abandone a sua estabilidade, o seu conforto, para ir para um outro país, aprender outra língua, para evangelizar pessoas. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer. Isso me faz lembrar de Alexander Macduff, missionário escocês à Índia. Depois de anos e anos dedicando a sua vida ali, ele voltou para o seu país, para a sua igreja e desafiou jovens. Quantos de vocês querem ir para a Índia para pregar o evangelho? E os jovens simplesmente ficaram calados. E Alexander Macduff disse, quando a rainha Vitória pede soldados para os lugares mais longínquos do império, vocês cedem. Mas quando o rei Jesus pede missionários para o campo, vocês não cedem. Pois eu vou voltar para a Índia, vou voltar nas praias para dizer para aquelas pessoas que Jesus se importa com elas. E nesse momento o Espírito Santo atuou de uma forma poderosa e muitos jovens ergueram suas mãos e se dispuseram para ir para o campo missionário. Veja bem, até a ordem contrária, o seu campo missionário é onde você está. Mas pode ser que ele vai dizer, agora chegou a hora de se mover. Por falar nisso, quantos missionários nós temos aqui? Só para eu conhecer os missionários. Não, aqui hoje à noite. Só para levante a mão os missionários. É isso que eu fico pensando, sabe, pastor Olívio? Eu tenho uma dificuldade de comunicação. Porque eu queria perguntar assim, quantos de vocês já receberam Jesus como Senhor e Salvador e acreditam que foram chamados para anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas que estão ao seu redor? Quantas pessoas nós temos aqui? Ainda assim tem pessoas que... Charles Spurgeon disse, se você não compartilha o Evangelho, você precisa ser evangelizado. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eu não gosto de fazer isso, mas você vai dizer para a pessoa do seu lado, é você mesmo. É você mesmo. É você mesmo. Senhor, ouça a oração do pastor, manda missionários. Vou dizer para vocês, meus irmãos, teve uma época na minha adolescência que, Senhor, manda missionários para a China, manda missionários para a Índia, manda missionários para a África. Eu me lembro especificamente quando eu estava lendo a biografia de Hudson Taylor, missionário no interior da China. Até que, o pessoal até diz assim que a gente tem medo de dizer Deus me disse, né? Às vezes eu fico brincando, ocorreu-me. Mas na verdade foi algo tão nítido em você. Eu me coloquei na presença do Senhor e disse, Senhor, eu estou ao teu dispor. A minha vida está em tuas mãos. O Senhor pode fazer o que quiser. Pouco tempo depois diz, Deus me falou. Eu tinha passado o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Direito de Curitiba. Eu disse, é agora. E eu tive que explicar para as pessoas, gente, eu estou indo embora para João Pessoa, vou estudar para ser missionário. Eu me arrependi? De jeito nenhum. Porque compensa servir ao Senhor Jesus. E eu quero falar para vocês que hoje existem ex-alunos espalhados pelo mundo inteiro, literalmente, né? Pelo mundo inteiro, literalmente. Compensa servir ao Senhor. Por isso que nós possamos ser conhecidos como igrejas comprometidas com a doutrina dos apóstolos, comprometidas com a comunhão, comprometidas com o partir do pão e a celebração da ceia e comprometidas com a oração e intercessão até o final, que possamos perseverar. É isso que Deus vai fazer, é isso que vai glorificar o seu nome. Vamos orar.